Só que eu não notei isso daqui à primeira vista, porque vai ser muito triste, impactante, mas muito triste. Bom, a abertura acho que eu volto umas 3 vezes antes de começar o anime em si, o episódio. Meus parabéns. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo maravilhosamente bem com vocês e vamos com mais um episódio do incrível To Be Hero X, o anime que tá com a maior nota nessa temporada. E conta a história de um mundo onde o poder dos heróis gira em torno da quantidade de confiança que as pessoas têm sobre eles, moldando até mesmo o tipo do poder que esse herói vai ter. E ao longo teremos uma competição para decidir quem é o mais forte e melhor de todos. Obviamente, esse vídeo aqui tá cheio de spoiler, tá? Do início ao final, até porque, mais especificamente, a gente vai falar sobre o episódio 4, que mostrou mais a ascensão do Ling Ling, que era o Nice falso, o grande ponto de virada de tudo isso, já que a partir de agora a gente vai ter a história de outros heróis. Esse final impactante que deixou muitas e muitas possibilidades e brechas para rumos diferentes da história, que a gente vai ver algumas das possibilidades, e eu ainda vou comentar sobre uma teoria da morte do Nice verdadeiro, que parece bem plausível, ainda mais depois do episódio 13 e 4 que a gente teve. O que ninguém estava esperando nessa obra é ela ter toda essa densidade incrível que tá tendo na história dos personagens, dos heróis, principalmente agora nesse nosso principal inicial aí, que seria o Ling Ling, que era só um cara que fazia comerciais para outros heróis e se tornou um dos heróis para quem ele fazia esses comerciais, que é o famoso Nice, que após morrer, ele vai tomar o seu lugar porque ele se parece muito, e automaticamente se tornando também o namorado da Xiao Yeting, por quem ele mesmo sempre foi apaixonado de verdade, e ela, por sua vez, acaba descobrindo toda essa farsa. Mas vocês lembram do final do primeiro episódio? Grava isso, que essa parte aqui é importante. Ele chega agora na sua nova casa de herói e ela tá ali deitada na cama, ela é sua namorada agora, algo natural, só que ela tá toda ensanguentada e morta. E aí acabou o episódio assim mesmo, só que no segundo, quando ele acorda, isso tudo foi teoricamente um sonho, não foi bem explicado. Só que não foi propositalmente. E isso é o que dá tanta vida pra essa obra aqui, que é maravilhoso, porque tudo é feito de propósito, pra enganar a gente, pra iludir e pra gente ficar com o coração na mão. E na sequência, ela decide não ser mais uma heroína e dá um jeito de sumir, no caso, forjaram a própria morte dela, e a Xiao Yeting vai pra uma ilha deserta fazendo um portal com o seu poder. Aí depois da gente já ter visto um ou outro herói, o Enriste ter contado a história dele, o Nice ter conseguido tomar o seu lugar e agora fazer parte dos 10 maiores, a gente tem de fato agora a entrada do vilão Olho da Verdade, que apareceu até como um humano, uma pessoa normal lá no episódio 1 e depois no finalzinho do segundo ainda mostrou que ele teria se tornado um vilão. E basicamente o poder dele é mostrar todas as verdades por trás de um indivíduo, seja as mentiras, trapaças, segredos, mistérios que tem. E já começa com esse vilão mostrando ao vivo pra todo mundo que tá com a Xiao Yeting ali vivaça e que o Nice é uma farsa total e pra que ele dê as caras e confesse tudo isso. Mas olha o quão interessante é isso aqui, quão profundo e até poética parece essa história, porque as pessoas que dão poderes pra ele, no caso, a confiança, não querem que ele saia de casa porque acreditam que tudo isso se trata de uma armadilha, o que faz com que ele não consiga sair. É tudo moldado pelas pessoas lá de fora, por mais que ele seja o Nice agora, um dos top 10, ele só é o reflexo da vontade dos outros. A Truman, a agência do Nice de vários heróis, envia um outro pra parar o Olho da Verdade, só que acaba sendo desmascarado como alguém que trapaceava no box e conseguiu virar um herói à base de mentiras. E enquanto eu tava achando que o Nice ia arrumar alguma forma bem clichê e bobinha pra derrotar o vilão, pra continuar mantendo a face ali dele de Nice, ter salvo a Xiao Yeting, alguma coisa assim bem básica, só essa partezinha daqui já mostrou um rumo totalmente diferente pra história e deu essa quebra de clichê muito boa e maravilhosa, porque a gente não sabe literalmente aonde pode chegar agora a história, porque as pessoas iam começar a se questionar sobre todos os outros heróis, pelo menos os que a Truman tem, né, que também tem o Nice. A equipe até conseguiu interromper a transmissão um pouquinho, colocando o vídeo do Ling Ling que ele tinha feito lá no início, lá no primeiro episódio, com ele dizendo que todos poderiam ser heróis. E ele, por sua vez, que ao ver que a sua amada, de fato, seria morta, ele tenta, de todas as formas, ir lá pra resgatar. Só que, depois de várias e várias tentativas de sair de casa e não conseguir, ele acha uma maneira que, de novo, é até bem poética. Ele não se importa mais com o que os outros pensam sobre si, ele não é o que os outros dizem, pensam ou rotulam ele. Ele é o Ling Ling e não o Nice. E aí vem essa trilha sonora maravilhosa que... Caramba, que profundidade que eles conseguem dar aqui. É na abertura. Bom, a abertura acho que eu volto umas 3 vezes antes de começar o anime em si, o episódio.
O encerramento é muito bom, nas partes de ação, de comédia, de drama, dessa trama, é sensacional. Dá uma profundidade a mais pra todas essas cenas, e essa também em específico, que a gente sente realmente o peso dele tá fingindo ser alguém que não é. E, caramba, o que ele vai fazer a partir de agora? E quando consegue sair, já com o cabelo e os olhos voltando à cor normal, quase sem a roupa padrão do Nice, ninguém percebe que ele é o Nice. Por mais descaradamente que ele tenha saído da sua casa no único elevador que tem ali, com metade das roupas do Nice correndo no meio de todo mundo, ninguém percebeu isso mesmo esfregando na cara. E isso não é ruim, não é um furo de roteiro. Lembra que é tudo proposital? Aqui ele faz uma referência com a nossa própria realidade, que muitas vezes a verdade tá na nossa cara escancarada, mas a gente não quer aceitar. Aí temos agora então o Ling Ling chegando até o olho da verdade e revela tudo de cara. Foi direto, ele não parou pra pensar, ele não tinha um plano, ele só viu que a Xiao Yeting tava correndo risco de vida, e isso foi muito mais humano. Essa parte, assim, foi muito mais realista, essa ação desesperada dele. E depois que explanou pra todo mundo que o Nice tinha morrido, que ele que tinha tomado o seu lugar, que ele era só um cara comum chamado Ling Ling, ele perde totalmente os seus poderes e começa a tomar uma surra. O vilão até fica pensando que isso que ele tava fazendo seria algo pra atingir o público, mas na real não, ele não tinha nenhum plano, ele só queria salvar a pessoa que tornou ele realmente um herói, a pessoa por quem ele estaria disposto a dar a sua vida, mesmo ele sendo só uma pessoa comum, ou seja, todos podem ser heróis. O ponto-chave aqui foi que as pessoas começaram a fazer a ligação de que, se o Nice morreu há tanto tempo, quem chorou na morte forjada da Xiao Yeting foi o Ling Ling. Então, o seu amor seria verdadeiro, e depois disso, geral começa a retornar a sua confiança, não ao Nice, mas sim ao Ling Ling, que eles estavam vendo ao vivo, que deu-lhe uma cabeçada no vilão furiosa, e os dois saem no soco com direito a sangue. E quando retoma totalmente a mesma quantia de poder ou confiança que tinha antes, ele consegue derrotar o Olho da Verdade. Nisso aparecem várias empresas ali interessadas nesse novo herói, e até um pergunta quem é ele, e tem meio que uma voz robótica, meio IA, que diz que, na verdade, ele não é nem um herói, só uma pessoa comum. E quando ele vai até a Xiao Yeting, não era ela, o cara só usou literalmente um boneco pra fazer ele revelar tudo isso. Realmente foi tudo uma armadilha. E o pior é que dava pra ver que não era ela. Só que eu não notei isso daqui à primeira vista, porque notaram que a Xiao Yeting em momento algum fica apreensiva, ou quando o Ling Ling tava falando que ela é a pessoa por quem ele daria vida, ela nem se mexeu. O normal seria mostrar o rosto dela, que ela estaria apavorada, ou, sei lá, nessa parte que ele disse isso, ela ficaria corada, ela teria alguma reação. Mas não, só mostrou ela de costa, ela nem se mexia nessas partes. Mas no fim, ok, deu tudo certo, ele ainda é um herói número 10, só que agora como Ling Ling e não Nice, e com a sua aparência original, ficando só uma mechinha ali de cabelo branca. Aí beleza, deu tudo certo, maravilha, começa a tocar uma musiquinha de finalização ali, bem gostosinha, tranquila, mostrando a Xiao Yeting lá naquela ilha deserta, que ela tá metida basicamente num problemão, porque ela foi pra esse lugar sem pensar nas consequências, não levou a sua arma de portal junto, e não consegue voltar, tá tudo complicado. E aí eu já tava pensando 300 coisas que podia acontecer, só que do nada aparece um Ling Ling abrindo um portal, indo até ela e eles conversando. E que alívio maravilhoso foi ver isso daqui. Eu até literalmente cheguei a não só pensar, mas dizer diretor e autor dessa obra original, que é o mesmo no caso, muito, mas muito obrigado por fazer esse final maravilhoso, os dois se encontrando, ela podendo sair dali, ele mostrando que agora ele de fato é o Ling Ling, que ele se encontrou basicamente nesse mundo e que não necessariamente eles vão ficar juntos, mas ok, eles estão mais próximos agora e não atacar a minha ansiedade. Muito obrigado. Tava tudo muito bonito. Não durou 5 segundos o que eu falei. 5 segundos. E ela tomou um papoco na cabeça. E eu... Esse diretor, ele ama fazer esse tipo de cena. Não é a primeira vez nesse anime aqui, e também não é no primeiro anime que ele faz, não é na primeira história dele que ele faz isso. Ele tá acostumado com essas cenas aqui. Só que também é muito bom porque dá aquela quebra de expectativa legal, e é difícil encontrar quem consegue trabalhar tão bem esse suspense, esse drama, essas tramas que deixam a gente literalmente com o coração na mão e ficar não entendendo o que tá acontecendo. Então, meus parabéns.
E quem fez isso com ela foi um outro herói, que a gente ainda vai ver a história dele no decorrer do anime, só que ele é meio robótico ou alguma coisa assim. Ele é o número 9, o Isou. Já apareceu no episódio 3, ele correndo atrás de um vilão, que por sua vez morre quando bate no antigo herói número 10, o Enriste. E beleza, isso aqui me chocou muito, deve ter chocado a maior parte das pessoas também, só que eu tô esperando muito pra ver o que realmente aconteceu. E por que realmente? Lembra que lá no início, no primeiro episódio que eu comentei, que teoricamente a morte da Xiao Yeting foi um sonho, e como ela morreu, dessa vez, olha como foi na exata mesma posição e a forma ali do sangue escorrendo do que a primeira, o que pode também funcionar mais uma vez como um sonho. Então pode ser só um sonho de novo, pode ser só uma preocupação, uma visão, ou sei lá, um medo que o Ling Ling tenha que possa acontecer, lembrando que o medo é o que alimenta o poder dos vilões. A única coisa estranha seria do porquê que apareceu o Isou, um dos outros heróis. Aí já não parece ser um sonho mais. Só que também tudo até aqui é só suposição. Porque a gente tem um outro grande ponto e talvez problema aqui, porque vários sites e outros locais já disseram que a história do Nice, do Ling Ling no caso, vai até o episódio 4, depois é a história de outros heróis. Então a probabilidade maior que a gente tem aqui é de que realmente a Xiao Yeting tenha empacotado mesmo dessa vez. Só que aí a gente tem um outro grande ponto e talvez problema aqui. Assim como a primeira vez que o Ling Ling viu a Xiao Yeting morta, essa visão de agora pode ter alguma coisa a ver com o poder do herói X, que caso você não saiba, todos eles já têm meio que uma historinha montada, tem no canal da Bilibili no YouTube, é curtinha, mais ou menos 1 minuto e meio, mal dá pra entender tudo que tá acontecendo do passado dele, sobre seus poderes, e isso dá pra gente tentar entender alguma coisa de antemão. E é aí que entra o herói X. Esse que tá em todo lugar como manda-chuva da bagaça toda, porque quando a gente vai ver o PV dele, parece que ele tem um poder de meio que alterar a realidade, dobrar o tempo, alguma coisa nesse sentido. Ele consegue fazer as coisas meio que mudarem de forma bem estranha, tomarem rumos diferentes, o que poderia não ter sido o fim então da Xiao Yeting e ele já ter feito algo lá na primeira vez que ela morreu. E talvez ainda mais porque eu não quero que isso seja verdade, né? Porque vai ser muito triste, impactante, mas muito triste. Mas convenhamos, isso tudo aqui é que dá aquele temperinho a mais que é maravilhoso nessa obra, porque a gente literalmente não sabe pra onde vai dar, o que será que é, qual a explicação desse mistério. E tem várias outras possibilidades. Pode ser que ela não fosse ela de fato, pode ser que o Isou não era ele também, porque na PV da história curtinha, que fala sobre ele ter um inimigo muito semelhante a ele. Então, se a gente ficar analisando, tem muita coisa que pode acontecer. O cara manja demais fazer essas tretas, né? O diretor. De novo, meus parabéns. E depois de todos esses episódios, principalmente do terceiro e quarto, tem algumas coisas que podem explicar um pouquinho melhor essa morte estranha que teve o Nice original. Lembra que ele vem voando e depois de passar pelo Ling Ling, ele só cai igual uma bosta? Isso não faz sentido porque ele veio voando. E quando ele tá caindo, ele solta um gritinho de que foi sem querer. E ele não esperava cair. Ou seja, ele não teria se suicidado. Mas quem teria feito isso foi o próprio Ling Ling, porque no episódio 3, o Enriste, antes de ser um herói, ele consegue salvar uma garotinha segurando vários destroços só com o poder da confiança dela. Ou seja, uma pessoa só, se tiver uma confiança gigantesca e absoluta na outra, já consegue dar poderes enormes pra ela. Então, o inverso também poderia funcionar. E no quarto episódio, mostrou que se o próprio herói não se vê mais como um, ele mesmo pode perder esse poder. Claro que no caso do Nice é porque ele não era ele basicamente, mas deu pra entender que não é apenas a confiança das pessoas que importa aqui, o próprio herói também tem que acreditar em si mesmo. O que faria sentido pra morte do Nice original, porque o Ling Ling fazia os comerciais dele pra aumentar sua popularidade, ainda mais como par romântico da Xiao Yeting, por quem ele sempre foi apaixonado, e quando foi demitido, apesar de ter feito tudo certo até agora, ele pegou um rancor, um desprezo do Nice muito grande, e quando esse herói passou perto dele, fez com que ele perdesse seus poderes, ou fosse drasticamente reduzido. Aí faria sentido ele ter caído sem querer, não ter conseguido voar e ter dado esse gritinho esquisito aí no final. Mas é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Me diz aí se você também tá acompanhando, o que tá achando e se também tá esperando ansiosamente
cada novo episódio. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!